Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um capítulo dessa série, A Maior História de Todos os Tempos. Seja bem-vindo, meu nome é Edson França e você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, né? Deixe lá o seu joinha e compartilhe para aquelas pessoas que você tem contato. Hoje, hoje vamos falar a respeito da graça. Estamos no capítulo 14 e espero que você tenha assistido os outros capítulos passados. Se você não assistiu, acesse o nosso canal e você vai lá na, na lista que tem lá todos os vídeos de A Maior História de Todos os Tempos. Você pode ir lá e assistir aqueles vídeos que você não assistiu ainda. Então vamos lá para o primeiro. Quer dizer, o capítulo 14 dessa história. Hoje falamos sobre salvos pela graça. É, eu não sei se você já ouviu dizer que muitas pessoas falam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvos pela lei e no Novo pela graça. Hoje vamos tirar essa dúvida, né? Quem é salvo pela lei, quem é salvo pela graça. Bem, sendo pecador, né, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Então o homem irremediadamente estaria perdido. Felizmente existe esperança. Cristo proveu o caminho de escape, né? E nós, né, o encontramos tudo ali na Bíblia, descrito na Bíblia. Vamos falar primeiro de como era a salvação no Antigo Testamento. Como era a salvação no Antigo Testamento, né? Isso quer dizer, antes de Jesus nascer, né? Vamos lá, o primeiro versículo está lá em Gênesis, logo no comecinho, né? O primeiro livro, ele fala, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Bem, muitas pessoas dizem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, mas vemos aqui que Noé, né, está ali, ele achou graça diante do Senhor, né? Então quer dizer que existiu graça no Antigo Testamento e as pessoas eram salvas pela graça, né? Vamos ver outros, né? Vimos a respeito de Noé, Noé que foi salvo pela graça, no meio de tantas pessoas que se perderam ali no dilúvio, só ele e sua família foi salva. Gênesis 15, versículo 6, aqui fala de Abraão, né? Diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Também acreditar também é um dos fatores de salvação. Crer em Deus, né? Crer em Jesus. Davi, nos seus salmos, ele que fala muito sobre a graça, né? Vamos ver aqui alguns textos falando sobre isso, né? O versículo 4 fala assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmos 13, versículo 5 diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Salmos de novo,
86, versículo 15. De novo Davi falando. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. O rei Davi, aí uma figura ilustrativa, que em seus versos, né, nos salmos que ele escreveu, ele falou muito sobre a graça de Deus, né? A graça que ele recebeu e que todas as pessoas que foram salvas pela graça, né? E como a salvação acontece no Novo Testamento, né? Após o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, né? Vimos que no Antigo Testamento as pessoas também eram salvas pela graça. E agora vamos ver alguns versículos também que falam do Antigo Testamento, né? Do Novo e do Antigo Testamento. Em Atos 15, versículo 11, ele fala assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Esse eles se refere às pessoas do Antigo Testamento, do passado. Assim como as pessoas do Antigo Testamento foram salvas pela graça, assim também nós seremos salvos pela graça. Isso é o que fala o livro de Atos. Em uma carta de Paulo aos Efésios, ele fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Isso não vem de nós, né? Os méritos pela salvação, os méritos vêm de Deus, pela graça, em Cristo Jesus, né? A graça é dada por Deus, e pelo sacrifício de Jesus nós somos salvos, né? Ele que pagou por nossos pecados. Vamos ver outro versículo. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Ele fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente, de graça. Não há como retribuir, pagar essa bondade de Deus, né? E essa graça veio por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está com Jesus, com Deus agora, né? Nos céus. E lá ele intercede por nós. Por meio dele, nós somos salvos. As pessoas também do passado foram salvas. E na primeira carta de João fala também da graça, né? Testemunho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, e não tem um filho de Deus não tem a vida. A vida que Deus nos deu, que Ele nos concede, está à disposição de todos. Essa está em seu Filho, porque Ele morreu por nós, Ele pagou o preço do pecado, né? E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da sua morte e ressurreição, os nossos pecados podem ser pagos. Por que podem ser pagos? Porque depende de você, depende de mim, aceitar ou não os méritos de Cristo para a nossa salvação. Porque se nós não aceitarmos a Jesus, a Cristo, como nosso Salvador, e nós acreditarmos que Ele veio morrer por nós e pagar os nossos pecados,
se nós aceitarmos isso, nós seremos salvos. Agora, se não aceitarmos que Ele veio e pagou por nossos pecados, que Ele é o único suficiente Salvador, com certeza não teremos a salvação, que é a vida eterna. E o que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez? Por nós não podemos fazer nada, só aceitar o que Ele fez por nós. E em Hebreus 9, versículo 22 fala: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Como no Antigo Testamento, as pessoas iam ali, sacrificavam um animal, um cordeiro, então uma pombinha que não tinha muitas condições, e ali confessavam os seus pecados sobre aquele animal depois de imolado. Ali eles recebiam o pecado, não pelo animal que morriam, né, mas ali representava Jesus. E eles, acreditando que Jesus viria para morrer pelos seus pecados, ali eles eram perdoados, sendo ali símbolo de Jesus, aqueles animais que eram mortos. Ali não tinha nenhum mérito para a salvação do ser humano, mas ali simbolizava Jesus que viria, e ali simbolizava o sangue derramado por Jesus, que Ele veio, morreu por nós, e pelo seu sangue derramado, pela sua morte e ressurreição, nós somos salvos. Nós somos salvos. Não pelos animais, porque foi dito, né, agora há pouco, você viu aqui nos versículos, que pela graça somos salvos, né, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus em Cristo Jesus. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que Jesus veio e morreu por cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 fala: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Não há outro motivo de Jesus ter vindo aqui e morrido por mim e por você, foi que Ele morreu. Não há outro motivo dele ter vindo e morrido e ressuscitado. O único motivo é para salvar a mim e a você, a salvar todos os pecadores. Esse é o que Ele fez. Deixou tudo para vir para a terra, para viver como um ser humano e para morrer por nós. Mas nós só devemos só aceitar, né, a salvação. Muitas pessoas acham isso, mas tem alguns passos que podemos seguir para que possamos reconhecer, que a pessoa possa ter uma visão maior de que vai ser salva. Vou aqui apresentar alguns passos, né? 6 passos para a salvação. Não por mérito da pessoa, mas isso é uma transformação, né, que a pessoa recebe ao ser salva pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, crer em Jesus. No capítulo de Atos 4, né, versículo 12, fala 12, Atos 16, 31 primeiro, né, diz: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Atos capítulo 4, versículo 12 fala: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Primeiramente,
devemos crer em Jesus, acreditar em Jesus. Não só acreditar que Ele morreu por nós, mas acreditar em todas as palavras que Ele falou no Novo Testamento, quando esteve aqui na Terra. Isso vamos ver em alguns capítulos passados, né? Vamos falar sobre isso, o que é realmente crer. Em segundo lugar, arrepender-se e converter-se. Arrepender-se e converter-se, né? Atos capítulo 3, versículo 19 fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Nós devemos nos arrepender das coisas ruins, das coisas más que fizermos e converter, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar as coisas más que fazia, deixar de praticá-las, fazer só coisas boas. Como uma festa de carnaval. Se eu quero seguir a Jesus, se eu quero ser salvo, o que é que eu vou fazer numa festa de carnaval? Lá não tem nada o que é bom, lá só tem coisas ruins. Eu vou num lugar onde tem bebidas, onde tem drogas? Não, porque lá não é o meu lugar. Eu vou desejar mal a alguém, eu vou fazer mal a alguma pessoa, eu vou trapacear, eu vou roubar, eu vou cometer adultério, eu vou enganar as pessoas? Não, porque isso é o que Deus não quer que façamos. Isso é o que Deus quer que deixamos para trás. Nos arrependemos dessas coisas. E outras coisas mais que vamos ver mais adiante. No terceiro ponto, né? Confessar os pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os pecados, se deixarmos para trás, se nos arrependermos e deixarmos de praticar, nós somos purificados pela justiça de Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quarto ponto, obedecer aos mandamentos. Em Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17, diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Veja, Jesus aqui está falando, isso em outras traduções diz que é um jovem rico que perguntou isso para ele. Essa versão é nova versão internacional. Ela tem outra linguagem, uma linguagem que possamos entender melhor, né? Ele fala assim: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E que mandamentos são esses? Está lá em Êxodo 20, capítulo de 3 em diante. Você vai lá ver. Vamos passar em alguns capítulos adiante. Vamos ver aqui. Você que está com sua Bíblia aí, Êxodo 20. Ou então você anota aí para depois procurar na sua Bíblia, né? Êxodo 20, do 3 em diante, né? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, né? Diante de Deus, né? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, obedecem aos meus mandamentos. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sétimo mandamento, não matarás. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os mandamentos de Deus, né? E Jesus disse, você quer entrar na vida? Obedeça os mandamentos. Isso foi o que Jesus falou. Não é por mérito nosso, não é por mérito do ser humano, mas se eu creio que Jesus morreu por nós, porque Jesus morreu porque ele fez uma aliança. Lá o animal, quando morria, quando era sacrificado, ali representava uma aliança de Deus com o ser humano. E quando ele apresentou os 10 mandamentos, ele ali fez uma aliança, né, com o povo de Israel. Isso representa a nova aliança que Jesus fez conosco, os 10 mandamentos, né, da parte de Jesus para pagar pelos nossos pecados com a sua morte, e a nossa parte para que não pequemos mais, né? Porque por isso que ele deixou os mandamentos, né? Porque se ele pagou pelos nossos pecados, nós vamos continuar pecando de maneira nenhuma. Nós vamos buscar não pecar mais. E ele deixou os mandamentos para que eu e você não pequemos mais. Agora, vamos ver o quinto. Ser batizado. Marcos 16:16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você acreditar, se você crer e ser batizado, você precisa crer em Deus, crer em Jesus e ser batizado. Se você crer e for batizado, você será salvo. Mas aqui diz, mas quem não crê será condenado. Você pode não crer, mas se for batizado, não adianta de nada. Você tem que acreditar e ser batizado. Esse é o quinto quesito que a Bíblia apresenta. O sexto, perseverar até o fim. Mateus 24:13 fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você deixou para trás, se você mudou de vida e acreditou em Jesus, foi batizado, e ali, depois disso tudo, você vai continuar perseverando nessas coisas. Deixar o pecado para trás, não cometer mais pecados, não procurar cometer mais pecados. Você pode até cometer o descuido, mas você não deve fazer isso. Você também deve continuar seguindo o que Deus falou, que está na Bíblia, o que Jesus orienta a fazer, né? Você deve continuar
perseverando nisso, em todas as coisas que Jesus falou. Esses passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação, a aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e confissão dos pecados, né? Conversão também, né? Obediência à lei de Deus como resultado de salvação. Se eu sou salvo, por que eu vou pecar mais? Não, eu tenho que obedecer o que Deus deixou para mim. Tenho que me batizar, tenho que continuar perseverando até o fim, né? Porque a salvação é unicamente, vimos aqui no Antigo Testamento e do Novo, que é salvo, somos salvos, tanto as pessoas do Antigo Testamento como do Novo Testamento são salvos pela graça, né? Nenhum momento Deus ou Jesus falou que a salvação era por mérito do ser humano, de sacrificar animais e de guardar os mandamentos ou de seu próprio pensamento ou raciocínio. Não. A salvação é por Deus, por Cristo, pela graça. Agora nós devemos mudar nossos pensamentos, nosso modo de agir. Devemos que mudar, sair do pecado para permanecer na graça e na salvação. E para nos salvar, Jesus morreu na cruz, né? O primeiro passo é aceitar. O segundo, arrepender-se e converter-se. O terceiro é confessar nossos pecados. O quarto é obedecer, ser batizado. Quinto, o sexto, continuar perseverando. Continuar praticando o que Jesus orientou a cada um de nós fazer. Agora eu pergunto, você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça? Eu creio nisso, que a salvação só vem pela graça, né? Você compreendeu que aceitar a Cristo é primeiro confessar os pecados, abandoná-los, continuar seguindo o que Jesus falou, o que Deus falou, orientou, ter experiência do batismo, né? Continuar perseverando, né? Você acredita nisso? Você está disposto a dar esses passos daqui em diante, deixar tudo que é mal, tudo que é ruim, todo pecado para trás? Se sim, eu lhe convido a fechar os seus olhos e fazer uma oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que possamos estar na próxima semana, aqui novamente, nesse mesmo horário, 8 horas, todas as sextas-feiras, estamos apresentando um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. E não perca, na próxima sexta, estarei aqui de novo e conto com você, com sua audiência, para que você possa ter mais conhecimento da Bíblia e o que Deus deixou para cada um de nós. Não deixe de curtir, enviar para aquelas pessoas que você tem contato e se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda. Até mais, fique com Deus e uma boa noite.